Sejam bem-vindos para mais uma videoaula de AutoCAD. Nessa videoaula tem um material bem bacana aqui que vai ensinar, que é para a gente passar para vocês, como configurar as cotas no Dimension Stilo. Temos aqui, vocês podem perceber, dois desenhos, né, com escalas diferentes. Por que eu utilizei a escala de 1 para 50 e a escala de 1 para 1000? A escala de 1 para 50 ela é muito usual na área de predial, arquitetura predial, na área de decoração, mas na área de urbanismo, infraestrutura, topografia, rodovia, é muito usual na escala de 1 para 1000. Então, para as duas áreas aqui, estou escolhendo essas duas. Vou começar aqui pela escala de 1 para 1000, ok? Deixa eu só fazer uma observação aqui rápida. Quando vocês tiverem um desenho, eu fiz uma representação na escala, de uma prancha A4, 291 por 287. O que acontece? 210 por 297, perdão. O que acontece? Ficou bem claro aqui que eu joguei uma escala no desenho, não é isso? Deixei na escala de 1 para 1000 e na escala de 1 para 50, eu joguei a escala no desenho. Mas isso é só representativo, porque quando você tiver um desenho, um projeto seu, você não pode jogar a escala no desenho. Se estiver dentro do model, não jogue escala no desenho. Eu vou preparar um outro vídeo mais à frente. Ele vai ficar aqui provavelmente eu vou colocar ele na apresentação do vídeo final, no final do vídeo, ensinando como você fazer escala, como você trabalhar a escala no desenho e como você também mover, você fazer rotação sem você mexer no model, que é nessa área do desenho original, ok? Então vamos lá. Começando aqui, tem duas formas de você chamar o comando. Você vem aqui, Annotate, na aba Annotate, Dimension, Estilo, você clica nessa setinha lateral aqui, chama na diagonal. Clicou nela com o esquerdo, pronto, ele já aparece a caixa de configuração Dimension Estilo, ok? Caso você utilize muito a barra de comando, eu gosto muito de utilizar a barra de comando, você digita D, Enter. Ele também chama a caixa de configuração Dimension Estilo. Aqui, já de princípio, você tem aqui os tipos de configurações que você cria. Ou seja, aqui até então a gente só tem o ISO 25 e o Standard. A gente vai criar dois. Então, eu posso aqui clicar em New, certo? Você tem New, Modify, quando você vai fazer alterações, né? O comparativo, você vai fazer uma comparação quando você tem duas cotas, certo? Você vai fazer o comparativo dessa com essa. Ele vai mostrar o ISO 25 com o Standard. Então ele mostra as dimensões, certo? Todas as características do desenho. Todas as características dos dois tipos de cotas criado. Beleza? Então aqui você tem quando você quer adicionar esse como corrente, clica nele e vai ficar corrente. Se eu quero que o standard fique corrente, esse vai ficar corrente, ok? Agora a gente vai iniciar com um novo. Clicando aqui em New, você vai ter aqui, ó, digitar o nome da sua cota e aqui você escolhe qual você pode usar como referência, porque ele já carrega as características dessa cota no seu para você usar como referência, ok? Então aqui a gente vai botar DM, letra maiúscula, DM, Dimension, traço 50 na escala de 1 para 50, traço R80. A gente está trabalhando com a régua 80. Continuar. Ok. A princípio é bom você iniciar a configuração na aba Text. Começar com as configurações do texto. Aí aqui em cima que você vai escolher as abas, certo? Para configurar cada elemento da sua cota. Como aqui a gente está em texto e você me ouviu falar de régua, certo? Régua 80, para de repente eu estou falando e você não está entendendo. Vamos aqui chamar um material
do normógrafo. O que é o normógrafo? Normógrafo é uma régua de escala e texto, certo? Que você vai trabalhar com a altura do texto referente a uma régua, que essa régua ela vai estar amarrada a uma escala, que a altura vai estar amarrada à escala. Ou seja, vamos dar um exemplo aqui. Eu tenho uma régua 40, que é a menor altura de texto que você tem, segundo norma. Você tem a régua 40, 50, 60 até 500, que é a maior régua, certo, usual. Então, nos nossos trabalhos, aqui nesse caso, a gente está trabalhando com a régua 80, certo? Eu recomendo que você trabalhe de 60 a 80 para cota, para as dimensões de cota. Aqui você em cima vai estar a referência das escalas, escala de 1 para 2, 5, 10. Então a gente está trabalhando com a escala de 1 para 50, certo? E também na escala de 1 para 1000. Então qual é a altura do meu texto? Na régua 80. Você vem aqui, régua 80, certo? Na escala de 1 para 50, então ele é 0,1. A altura do seu texto, na escala de 1 para 50, na régua 80, é 0,1. Você vê que a altura do texto, dependendo da régua, ele vai diminuindo. E se você vai crescendo o tamanho da régua, 100, 120, 140, ele vai aumentando a altura do texto. Vou lhe deixar uma dica. Se você for trabalhar com cota, trabalhe sempre na régua 60, 80. Quando você for trabalhar com texto, essas coisas, você trabalha com a régua 80 e 100. Se você for trabalhar com títulos e subtítulos, trabalhe sempre da régua 100, 120, 140, certo? Isso é uma margem que deixa o seu desenho bem harmonioso. Não fuja muito disso, senão você vai deixar um desenho muito fora de equilíbrio. Então vamos lá. Aqui é 1.1 e na escala de 1 para 1000, régua 80 vai ser Isso mesmo. Na régua de 1 para 1000 vai ser régua 80, a altura vai ser 2. Beleza? Então vou minimizar aqui. A gente vai à altura do texto, né? A gente está trabalhando com a régua de 1 para 50. Vou criar meu texto. Se você tiver um texto já pré-definido, é só você escolher aqui. Pronto, você já escolhe o tipo a fonte, né? E o estilo do texto. Eu vou mudar, criar um novo. Você vem aqui, ó, na reticência, news. Você cria aqui, eu vou escolher, é bom você sempre dar o nome da fonte, nem que seja alguma coisa seja referente àquele nome da fonte. No meu caso, eu vou botar Arial 4, já tem um 3 aí, né? 4. Aí você escolheu a fonte, né? Você pode escolher a fonte, no meu caso vou utilizar Arial mesmo. Você vê que ele já criou aqui, ó. Ele já apareceu aqui, Arial 4. Aqui você escolhe o estilo da fonte, se é itálico, negrito. Vai ter fontes que ele não deixa liberado, ou deixa liberado só algumas das opções, certo? Nesse caso eu vou botar itálico. Nesse ponto aqui, que é a altura do texto, essa opção eu recomendo que você não deixe com medidas, deixe sempre 0, porque se você, vou botar aqui ponto 1. Se eu deixo ele ponto 1 aí, manda aplicar. Pronto, beleza. Aí agora aqui eu vou escolher. Você vê que aqui é a altura, você escolhe a altura do texto, não é isso? Pronto. Se eu mudo o Arial, né, Arial 4 que a gente criou, para a fonte que eu quero, ele trava. Por que ele travou? Ele não me permite alterar a altura do texto. Então, se eu quiser fazer a alteração do texto, eu vou ter que vir aqui no texto. Isso não é muito legal, só se você fizer um texto específico para um trabalho. Porque esse texto aqui, quando eu crio ele não fica preso somente à cota. Se eu for criar um texto lá na anotação, eu posso usar essa fonte, mas se eu for usar essa fonte, ela vai estar presa a essa altura. Então, por isso que é bom você sempre deixar ele em 0, certo? Porque aí quando você deixa ele em 0, você libera ele para fazer. Agora, aí você pode dizer, aqui ele ainda não mudou, ele não liberou, então você tem que sair, escolher um outro estilo de texto, depois voltar para ele de novo, para ele carregar. Você vê que agora ele já liberou, né? Então aqui você pode fazer alteração de texto. Vou botar uma altura maior. Aqui eu posso manipular o texto.
E toda vez que eu for usar essa fonte de texto em qualquer outro tipo de trabalho, ele vai me liberar também. Então por isso que eu recomendo que vocês deixem sempre 0 aqui. Aqui é o fator que o AutoCAD usa. E aqui o oblíquo ângulo é se você quiser aumentar mais essa angulação, deitar mais o texto, ok? Feito isso, eu posso vir aqui, já tem a altura definida, né? Aqui você tem a cor do texto, você pode botar no by layer, ele vai considerar o layer que você está utilizando, ou então você dá uma cor, eu gosto de definir uma cor para destacar. Aqui embaixo, o Fill Color, ele usa tipo um filtrozinho de fundo, certo? Para destacar a sua cota, mas eu não acho muito interessante, eu acho melhor deixar ele None. Caso você queira destacar também ele com um retângulo circulando ele, contornando ele, você ativa aqui. Se você não quiser, você desabilita. Aqui é no vertical, o posicionamento dele, vou botar centralizar no sentido vertical, ele vai centralizar com a Dimension Line, que é essa linha aqui. Se você botar above, ele vai botar acima. Se você botar below, ele vai botar abaixo, ok? Aqui você está trabalhando com ele no sentido horizontal, ele vai trabalhar para baixo, para cima. Sentido horizontal, você pode dizer, sentido horizontal, como assim, Paco? Se ele está subindo e descendo. Mas sentido horizontal referente ao Dimension Line. Você vê que ele está alinhado ao Dimension, está andando no sentido horizontal, referente ao Dimension Line. E tem essas outras opções aqui. Ok? Deixo centralizado. Esse aqui é se o sentido, você vê, o sentido dele está 0,66. Se eu quiser que fique ao contrário, 0,66, no sentido, em vez da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, ele altera. Isso é muito bom porque quando o texto está de cabeça para baixo, você altera aqui, ele muda. Aqui é o sentido horizontal, sim, realmente agora ele vai ficar no sentido horizontal referente ao eixo X, certo? E aqui eu gosto de deixar ele alinhado ao Dimension Line. Ok? Feito isso, você pode vir para o símbolo. Aí aqui você escolhe o símbolo que você quer usar. Se quer uma setinha, se você quer um dot. Eu gosto sempre de utilizar a altura do texto aqui, entendeu? Que é ponto 1. A altura do texto lá não é ponto 1. Então eu gosto sempre de botar ele na altura do texto. Caso você use o dot é um exemplo que ele, se você usar a altura do texto, ele vai ficar bem grande. Então aí você vai ter que dar uma compensada, 0,7, entendeu? Dar uma diminuída. Mas nesse caso aqui eu vou usar o arquitetural, ok? Beleza. O resto das configurações aqui abaixo você não precisa mexer. A gente pode vir aqui para o Align. No Align você sempre deixa essas linhas, line, estilo de line, tipo de line. Aqui a espessura da linha, tudo em byline. Aqui eu botei by block, by layer, tudo você deixa em by layer, ok? Por quê? Porque se você for alterar lá no layer, ele já altera automaticamente todos os elementos, ok? Aqui você vai estar trabalhando com, vou botar aqui tamanho maior, com essa linha aqui, ó, que ela dá uma extensão do Dimension Line, passa do extend, ou da linha essa linha daqui é a linha de referência, não, a linha de chamada. Então ele cruza a linha de chamada, é uma extensão do Dimension Line, entendeu? Então eu gosto sempre de botar metade da altura do texto, ok? Mas aí é opcional, você escolhe o que você achar melhor. Esse aqui você não precisa alterar. Essa parte aqui você pode tirar a Dimension Line e tirar a linha de chamada, ok? Deixar só o texto, caso você queira deixar só o texto. Ou habilitar eles de volta. Beleza? Aqui seria a altura da extensão da linha de chamada, passando Dimension Line. Vou botar aqui um maior. Dimensão maior. Você vê aqui, tá vendo que ele subiu mais, né? Então, eu gosto de botar sempre a altura do texto, ponto 1. E esse aqui também, eu gosto de deixar sempre ponto 1. Esse aí é do ponto de origem até a linha de chamada. Caso você queira deixar ele 0, ele vai encostar no ponto de origem, beleza? Então eu vou botar aqui ponto 1, foi. Aí agora eu volto para o Fit,
Aqui no Fit você só vai ter essa opção aqui, é bom você deixar, eu gosto de usar sempre essa primeira, porque se eu tiver tipo, ele tiver muito pequeno, muito apertado, esse negócio de raio e ângulo, ele vai jogar para dentro, e esse aqui ele vai jogar para fora, ok? Isso aí fica por opção, o resto não precisa mexer. Isso aqui a gente vai, beside the dimension line, eu vou mostrar aqui no desenho para vocês terem uma visão clara do que seria ele. Corrente, vou gerar uma cotazinha estreita, porque quando tiver bem estreito ele vai jogar o desenho, o texto, vai fazer uma linha de chamada para lateral, ok? Caso, vamos fazer agora um outro exemplo, modify, caso, que é um fit, né? Caso você use aqui over dimension line, with lead, você usa ele aqui, ele vai chamar uma linha de chamada para cima, ok? Aquela primeira opção ele puxa para lateral, nessa segunda ele puxa para cima. E na próxima ele vai jogar o texto aqui em cima. Modify, escolho essa de baixo. Ele joga o texto sobre o dimension line, ok? Sem linha de chamada. Então, voltando para lá, a gente vai agora trabalhar com o resto das configurações aqui, vocês não precisam mexer, ok? Agora com as unidades primárias. Você tem aqui trabalhar com decimal, certo? A unidade decimal. Aqui você vai trabalhar com a precisão, você escolhe a precisão que você quer estar trabalhando. Aqui tem o separador, ok? Bom trabalhar com vírgula, que é o que se usa normalmente no padrão. Isso aqui se você for trabalhar com a cada 2, ele arredonda o número a cada 2 metros. Ok? A cada 2 metros ele vai estar arredondando, a cada 1 metro ele vai estar arredondando. Aí você vê que aqui você está com 1 metro, né? Aqui está com 2, porque aqui está 2,02. Aqui, ó. Aqui ele está 2,02. Então, se eu boto a cada 2, ele vai fechar aqui 2, arredondar para 2. E aqui ele vai arredondar para 2 também. E aqui ele vai arredondar para 2 também, ok? Então, normalmente você bota 0 para ele trabalhar com o número correto, com a fração, sem arredondar o número. Aqui o prefixo, quando você for trabalhar com, tipo, diâmetro, aí aqui ele vai botar o símbolo do diâmetro na frente, certo? E metro, tipo, você vai trabalhar com metro, ele vai botar um metro lá atrás. Prefixo e sufixo, ok? Ele jogou... Cadê? Ele jogou o metro aqui atrás, ok? Que normalmente quando você está trabalhando com a cota, perdão, que você quer definir claramente a unidade que você está trabalhando. Nesse caso aqui, agora a gente só vai trabalhar com... Você tem o trailing. Normalmente quando você está pela primeira vez configurando a sua cota, o seu dimension estilo, você vai estar com ele ativo. E o que significa ele? Ele é quando você tem de repente está trabalhando com 2 casas decimais aqui, né? Aí você tem, a última casa decimal é um 0. Ele vai desconsiderar esse 0 e vai considerar somente o que tem um número diferente de 0. Para evitar isso, aqui você tem 1,20. Perdão. Então ele desconsiderou esse 0 e botou 1,2. Então você desabilita ele. Aí ele vai considerar as 2 casas decimais, independente se a última casa decimal for um 0. Beleza? Aqui você tem o tipo de unidade para ângulo. A gente trabalha mais com grau, minuto e segundos, não é isso? E aqui a precisão, ok? Feito isso, essas 2 outras abas, elas não são muito úteis para a nossa área de arquitetura e engenharia, então damos um ok. Feito isso, foi criado já
essa unidade. Vou criar agora mais uma. Vou repetir agora para o vídeo andar mais rápido. Vou fazer ele já automático. Ok, Dimension, aqui eu boto 1000. Uso esse aqui como referência mesmo, régua 80. Ok, continua. Aqui a altura, lembra que lá no normógrafo, na escala de 1 para 1000, na régua 80 é 2, né? Então vou para cá, coloco 2. O estilo eu vou manter o mesmo. Estilo 2, aqui a altura eu vou ter que mudar porque ficou muito colado. Então eu vou botar aqui ponto 4, vamos ver se vai ficar legal, tá legal. O resto eu vou deixar o mesmo, não vou alterar porque eu vou usar a mesma configuração do outro, né? Vou deixar a mesma configuração. De repente eu pode mudar, né? Vou botar aqui uma seta. E aqui 2, beleza. Aqui ele já foi, né? Agora eu venho para line. Aqui eu boto 2 e aqui 2. Show. Agora eu venho aqui para o feed. Feed eu vou manter o mesmo, vou alterar. Unidade vou manter o mesmo, não vou alterar. E agora eu dou um OK. Vou começar por esse e clico em Set Corrente para botar ele como corrente. OK? Dou um close. Fecho aqui. E agora eu vou gerar as cotas. Em diagonal. Se você quiser gerar cota na diagonal, seria essa. Viu? Na diagonal. Você vê que ele está na diagonal. Align, porque ele vai com o alinhamento que você está cotando. Agora align, você vai aqui sem ser na diagonal, ele só vai trabalhar com horizontal. Por mais que você pegue uma cota aqui, vamos dizer, eu pego outra cota aqui embaixo, ele só trabalha com horizontal ou vertical. Caso você queira trabalhar com vertical e horizontal, ele é muito bom. Você joga um pouco para cima. Você joga ele um pouco para cima, ou então joga para o lado. Você nota aqui, ó, peguei aqui nesse ponto lá em cima e peguei um ponto embaixo. Aí ele trabalha só na vertical e na horizontal. Aqui está na horizontal, aí se eu puxo mais para cá, ele fica na vertical. Se eu vou para quase o centro e subo para cima, na horizontal, ok? Caso você queira trabalhar com várias cotas, tipo, vamos dizer que aqui tivesse várias, né? Cliquei aqui, pronto, agora eu quero dar continuidade. Você vem aqui, ó, continue. Aí ele vai continuar a cada ponto que você tiver para cotar, ok? Sem você ter que ficar voltando na cota. E agora eu venho para o raio, ângulo, né? Posso pegar aqui logo o ângulo, clica no ponto, no outro. Pronto, agora eu vou pegar aqui no raio, ou o ângulo, pego o ângulo, ponto e o outro, fechou, 40 graus. Beleza? Agora eu vou pegar aqui o raio. Pronto, você só clica só na linha, no arco, certo? E ele já pega o raio. E aqui se eu quiser o diâmetro, clica nesse, clica na linha, ele já lhe dá o diâmetro. Beleza? Agora eu vou lhe dar mais uma dica, você tem essa daqui, ó, que é de interrupção. Quando você tem um comprimento que não é esse, vamos dizer que ele se estende mais, mas não cabe na prancha. Então aí você clica ele aqui, pronto, ele já coloca o seu ponto. Você dá 2 cliques. Deixa eu voltar aqui, viu? Você dá 2 cliques, ó. Você clica um ponto, depois você dá um Enter. Ele clica. Se você der um Enter direto, ele vai jogar em um ponto aleatório, certo? Mas você clica nele, clica
na Dimension Line e clica no outro ponto onde você quer adicionar ele. Pronto. Ele ficou aqui. Ok? Beleza? Essa daí fica a dica para cotação do desenho. Agora vamos aqui cotar rapidinho com o raio. Não, agora a gente vai ter que mudar. Eu não preciso ir lá em Dimension para vir aqui trocar e botar corrente. Você pode vir aqui, ó, na abinha e escolher. Eu quero o Dimension 100R80. Pronto, já ficou corrente. Agora eu quero o diâmetro. O diâmetro é o mesmo. Só que o tamanho do texto, você vê que mudou, né? Somente o tamanho do texto mudou, mas as dimensões também mudaram, né? Na escala de 1 para 1000, vamos lá. Aqui você tem as dimensões em alinhamento. Depois eu explico a vocês com mais clareza. Relação à cota. Agora eu vou pegar o ângulo, para não atrapalhar essa videoaula e ela não ficar muito demorada. E agora eu posso pegar line. Sabendo que você tem esse line horizontal, mas você também pode usar o que é alinhamento, tipo aquele, como line horizontal. Mas percebe que ele não faz aquela mesma sacada que o alinhamento horizontal faz. Se eu fizer isso, ele vai acompanhar o alinhamento. Já o outro, esse aqui, ele não trabalha em ângulo. Diferente de 0,90 graus. Aqui, ó. Ele vai trabalhar desse jeito. Então ele não consegue me dar uma cota em ângulo. Beleza? Então, no mais, o interesse do conteúdo é esse. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido útil. E caso tenha alguma dúvida em relação a como dimensionar, como cotar, ou até um outro assunto referente ao AutoCAD que vocês tenham curiosidade e estejam precisando resolver, peço que vocês deixem nos comentários, que eu vou ter o maior prazer de preparar um conteúdo e tirar as dúvidas. E estarei sempre respondendo os comentários com maior satisfação. Peço a vocês também que deixem o joinha caso tenham gostado. Caso não tenham gostado,